Hoje nós vamos falar aqui para os nonos anos sobre matéria e seus estados físicos. Nós sabemos que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, é composto por átomos e tem massa, e que possui três estados físicos. Vamos dar uma olhadinha neles. Uma definição de matéria, ela é composta por pequenas partículas chamadas átomos e, de acordo com a maior ou menor grau de agregação entre elas, pode ser encontrado em três estados: o sólido, o líquido e o gasoso. O volume, a densidade e a forma de um composto podem variar com a temperatura, sendo assim, os compostos apresentam características de acordo com o estado físico em que se encontra a matéria. Veja aqui alguns exemplos. O sólido. A pressão é maior porque a temperatura é menor e faz com que a agitação das moléculas seja bem pequena. Então, os átomos que vão compor essa matéria ficam bem próximos, dando um formato e um volume para essa matéria. O líquido. A temperatura é um pouco maior, a pressão um pouco menor e a agitação das moléculas ela é melhor, ela acontece de melhor maneira. Então fica no estado líquido essa matéria. Agora no estado gasoso, a temperatura é muito maior, a pressão é muito menor e as moléculas têm maior liberdade de agitação. E aí nós temos o estado gasoso. Os estados físicos da matéria. Então, como já foi dito, os estados físicos são três. Estado sólido, as moléculas da matéria se encontram muito próximas, sendo assim, possuem forma fixa, volume fixo, e não sofrem compressão. Por exemplo, em um cubo de gelo, as moléculas estão muito próximas e não se deslocam. O segundo estado é o estado líquido. As moléculas estão mais afastadas do que no estado sólido, e os elementos que se encontram nesse estado possuem forma variada, mas volume constante. Além dessas características, possui facilidade de escoamento e adquirem a forma do recipiente que o conteúdo está. No estado gasoso, a movimentação das moléculas nesse estado é bem maior que no estado líquido ou no estado sólido. Se variarmos a pressão exercida sobre um gás, podemos aumentar ou diminuir o volume dele, certo? Sendo assim, pode-se dizer que sofre compressão e expansão facilmente. Os elementos gasosos, eles tomam forma do recipiente que os contém, como no estado líquido. Essas características obedecem a fatores como a força de coesão, que faz com que as moléculas se aproximem umas das outras, e a força de repulsão, as moléculas se afastam umas das outras. No estado gasoso, a força de repulsão predomina, enquanto que no estado sólido é a força de coesão. Assim, quando uma substância muda de estado físico, ela sofre alteração nas suas características microscópicas, arranjo das partículas e macroscópicas, volume e forma. Sendo assim, a composição continua a mesma. Aí nós temos aqui algumas alterações de pressão e temperatura para verificarmos como que o ambiente age em relação a esses estados físicos da matéria. Aqui mais outra. Aquecimento, fazendo com que as moléculas se afastem. Diminuição de temperatura.
E aqui as pressões que a matéria sofre para mudar de estado físico. Constituição da matéria. A definição de matéria é dada numa frase simples e abrangente. Trata-se de tudo aquilo que é constituído por átomos, ocupa lugar no espaço, ou seja, tem volume no espaço e apresenta peso, produto da massa pela gravidade. Alguns exemplos de matéria são árvore, bactéria, vírus, ser humano, ar, água, mesa, veículo e etc. Poderíamos citar milhares de exemplos, já que a matéria é bem abrangente, mas será que existe algo que não seja matéria? Com certeza sim. Porém, nesse caso, é denominado de energia, como os seguintes exemplos. A luz, denominada de energia luminosa. A pressão, denominada de pressão de energia pressórica. O som, denominado de energia sonora. O fogo, denominado associação de energia térmica e energia luminosa. Eletricidade, denominado energia elétrica. Calor, denominado energia térmica. Raio-x, uma forma de energia eletromagnética. A energia pode ser definida como uma força capaz de produzir ação e movimento, chamada assim de trabalho na física. Assim, é muito simples diferenciar a massa de energia, já que uma ocupa. Desculpem. É muito fácil diferenciar a matéria de energia, já que uma ocupa espaço e possui massa, e a outra não. Uma curiosidade importante sobre a matéria é que ela pode ser denominada de duas formas diferentes. Ela pode ser um corpo ou ela pode ser um objeto. O que é um corpo? Corpo trata-se de uma parte da matéria, por exemplo, fio de lã, caco de vidro, vento, tronco de uma árvore e assim por diante. E o que é um objeto? Um objeto trata-se de uma parte da matéria que apresenta uma utilização específica. Por exemplo, uma camisa, o ar comprimido, a canela, a cadeira, todos esses têm um objetivo específico para poder se formar. Aqui nós temos um básico sobre a matéria, né, que fala dos três estados físicos, o que deve acontecer, quais são esses estados físicos: fusão, sublimação, vaporização, condensação, ressublimação e sublimação. Como é que isso vai acontecer? Tudo mediante a pressão e temperatura. Aí aqui nós temos alguns estados de agitação da matéria e transformação do seu estado físico. Primeiro, fusão, transformação do sólido em líquido. Aí aqui a agitação das moléculas para que haja essa transformação. E aqui a agitação das moléculas nos três estados: estado gasoso, estado líquido e estado sólido. Bom, pessoal, esse é o final dessa primeira parte da aula que fala sobre a composição da matéria. A próxima aula nós vamos falar sobre modelo atômico. Obrigado, até a próxima.